Todo dia alguém entra no meu consultório e me diz: doutor, eu tenho só um vasinho, não é nada. E talvez tenha razão e seja só um vasinho, mas talvez não seja. A diferença entre esses dois casos está numa pergunta que poucas pessoas sabem fazer. E hoje você vai aprender a fazer e a responder. Eu sou a doutora Aline Vilela, cirurgiã vascular. Existe uma classificação para doença venosa usada por cirurgiões vasculares no mundo inteiro. E ela é a classificação CEAP. Através dela, a gente consegue identificar, por uma escala, todas as características das pessoas, dos pacientes, que possuem algum grau de doença venosa. E falando do C, que é a parte clínica, que é o que a gente vê através do exame físico e da clínica do paciente, C0, nenhuma veia visível. C6 é quando tem úlcera aberta na perna, ou seja, a ferida pela doença venosa, onde cada número corresponde a um estágio real, com sinais específicos, riscos específicos e a conduta específica para cada classe. Quando você tem clareza de que número você está, onde você ocupa no momento, consegue entender melhor o que é preciso ser feito e o porquê. C0, você pode ter sintomas como peso, cansaço, cãibra nas pernas, mas não aparece nada na perna, você não vê nada. A doença ela já pode estar presente, mesmo sendo invisível aos olhos ainda. Identificar nessa fase é antecipar. C1, telangiectasias e veias reticulares. São aqueles vasinhos que a gente muitas vezes vê na pele, aqueles roxinhos vermelhinhos, e algumas veias um pouquinho maiores abaixo da pele, logo abaixo delas. Agora você já tem alguns sinais visíveis na superfície, mas para o CEAP e para uma condição que é crônica e progressiva, não para por aí. C2, a variz. A veia cresceu, a doença progrediu, a veia começou a ficar tortuosa. Esse é o estágio onde a maioria das pessoas reconhece como ter varizes, tenho varizes. C3, edema. O retorno venoso, ele já não é tão eficiente como era antes. Isso se torna evidente pelo inchaço nas pernas. O corpo, ele passa a reter mais líquido, ele está retendo mais líquido, porque a pressão venosa aumentou. E o extravasamento desse líquido para o tecido está acontecendo. C4, a pele, ela começa a mudar. E aqui tem um mecanismo que vale muito explicar. Quando o sangue fica acumulado nas pernas e o fluxo, o retorno venoso, ele fica mais lento, uma substância chamada hemosiderina, que está localizada no ferro, que fica dentro da hemácia, dentro do sangue, ela se deposita na pele. Funciona como uma tatuagem. Esse pigmento se deposita na pele, a pele escurece e, posteriormente, ela também pode endurecer. E esse endurecimento ocorre por processos inflamatórios repetidos de forma contínua e prolongada. C5 é quando essa úlcera conseguiu cicatrizar, e você vai entender o que eu estou falando. Ou seja, todo paciente que é classificado como C5 já foi C6 na vida, já teve uma ferida, uma úlcera aberta em algum momento, que cicatrizou. Mas a doença venosa de base, ela continua ali. Se não for tratada e acompanhada, essa úlcera ela pode reabrir. C6. Estamos falando da úlcera venosa em atividade. É uma ferida aberta na perna, geralmente na região do tornozelo ou então na parte mais inferior da perna. Acontece quando a hipertensão venosa crônica se mantém por tanto tempo que o tecido da pele tem dificuldade em receber de forma adequada oxigênio e nutrientes. A pele cede muito fina e a ferida se abre. E tem um ponto que pouca gente se atenta a isso. Quanto mais avançado o estágio em que você se encontra, mais rápida é a transição para o próximo, igual uma esteira. De C1 para C2 pode levar anos, de C2 para C3, até para C4, um tempo muito menor. E de C4 para C6, às vezes pode ser questão de meses. Negligenciar na fase inicial e intermediária pode ter consequências sérias e que você não faz nem ideia. E tem um sinal que chama muita atenção do especialista, que é quando a gente identifica a paciente com aquele monte de vasinho muito fininho em volta do tornozelo, quando o tornozelo começa a ficar mais escuro, mais arroxeado. Isso tem um nome técnico que a gente chama de coronaflebectásica, bonito esse nome, né? Isso são estigmas que sugerem uma doença venosa mais avançada. Não quer dizer que todo mundo que tem... Você agora deve estar olhando a sua perna aí, né? Mas isso não quer dizer quem tem
necessariamente tem uma doença mais avançada. Mas se você seguiu, se você me acompanhou, eu falando passo a passo e seguiu isso, se você se identifica nesses níveis mais avançados e observa o pé mais arroxeado, mais escuro, provavelmente isso pode ser um estigma, que a gente chama, é uma coisa característica que fala a favor de uma doença venosa mais avançada. E é por isso que quando alguém chega no meu consultório dizendo Aline, eu tenho só um vasinho, eu não descarto. E com o exame clínico e o Doppler, é possível identificar o estágio que aquela pessoa se encontra naquele momento. Porque essa classificação, o CEAP, ele não estrutura olhando só para a superfície. Ela investiga o que está acontecendo por dentro. E um C1 que parece simples, aquela veinha, pode ter uma safena insuficiente por trás. E se ficar empurrando com a barriga, negligenciando, pode ter consequências muito sérias. Conhecer o estágio em que se encontra é o primeiro passo para um tratamento mais direcionado. Se você ficou com alguma dúvida do que você viu na sua própria perna, deixe nos comentários, eu respondo aqui.